Nas pequenas historietas da vida, venho recitar minhas rimas. No sol nascente em Santos, me preparo para tomar um banho, sempre disposta a não se render aos encantos de quem espera sempre alcança, quem acredita sempre alcança. Nem acredito, logo perco as esperanças. Mas na labuta diária, eu sei quem sofre. Lavo louça, faço comida. O meu salário acaba igual essa correria. Estuda, menina, era o que me diziam. Estudei, mas estou aqui, eu não entendo. Oportunidade de serviço teve de monte. Cozinheira, faxineira. Por que não me contratam no shopping? Eu não entendo. Esforcei-me tanto para pagar um curso de secretária, mas sequer entrei dentro de um escritório. Opa, desculpa, cometi um erro, entrei sim, para limpar tudo e lavar o banheiro. Os dias passam, os meses voam e os anos também se vão. E eu aqui na mesma situação. DOMESTICA, doméstica. Se fosse por opção, tudo bem. Eu tenho várias amigas que estão nessa situação e já se conformaram, mas eu não. Quero conquistar novos ares. Por favor, moço, me dê uma oportunidade. E o moço me disse, você segue esse corredor, vai reto, vire à esquerda, entra naquele quartinho que a vassoura está à sua espera. Seja bem-vinda. Bom, essa poesia eu escrevi em 2011 e vou contar o porquê que eu escrevi essa poesia. Hoje eu vim para falar sobre o sucesso da página Eu Empregada Doméstica, a página que eu criei no Facebook. A página ela surgiu em julho de 2016, isso mesmo, esse ano. Ela ainda nem completou 4 meses. E como que eu criei essa página? Não foi nada programada. Eu estava em casa, de férias, devido à correria do dia a dia, às vezes a gente nem tem tempo de pensar e ver tudo que a gente já conquistou na vida. Então eu peguei ali um dia, no meio da minha vida corrida, e fiquei deitada ali no sofá, lembrando de tudo que eu conquistei. O meu sonho era morar próximo da praia, e hoje eu moro próximo da praia, quase em frente. E lembrando de tudo que eu conquistei, também vem algumas lembranças de quando eu era empregada doméstica. E como eu utilizo o Facebook como diário, né, eu coloco tudo o que acontece, minha mãe até briga comigo, menina, tudo você põe no Facebook. Mãe, é meu novo diário. E aí eu resolvi compartilhar as coisas que me veio na mente, porque eu fui empregada doméstica durante 7 anos. E aí avisei para a galera, olha, pessoal, me veio na lembrança alguns relatos, vou começar a postar isso no Facebook e vou utilizar a hashtag Eu Empregada Doméstica, para que, se caso outras pessoas já passaram por isso, também compartilhem, e aí dá para eu ficar seguindo o que todo mundo escreveu, sempre falando no passado. Para minha surpresa, em menos de 24 horas, isso viralizou muito rápido. Né? E aí, logo em seguida, eu coloquei meu primeiro relato. O meu primeiro relato na internet foi referente ao meu último emprego como doméstica na cidade de Santos. Isso em 2009. Eu fui contratada para ser cozinheira e a minha patroa me impedia de me alimentar da própria comida que eu fazia. Eu tinha que trazer os talheres, eu não podia utilizar o copo na casa dela e nem o banheiro. Na casa dela, tinha o banheiro para as domésticas, mas teve um dia que esse banheiro estava quebrado. E ali eu fiquei 9 horas sem poder utilizar o banheiro. E isso, uma pessoa que sempre falava que eu era tratada como se fosse da família. A partir desse momento, quando eu compartilhei esse primeiro relato na internet, viralizou muito rápido. E aí eu senti a necessidade de criar a página, porque eu comecei a receber tantos relatos que eu achei que ia receber só histórias do passado, e não histórias de hoje, 2016. A página tem menos de 4 meses, como eu já falei, ela tem mais de 4.000 acessos, né, mais de 4.000 e-mails relatando essas histórias. Eu dei entrevista para diversas mídias, tanto a mídia internacional quanto a mídia nacional. BBC de Londres, a TV DW alemã e várias outras. O que eu fiquei super surpresa quando eu falei com esses repórteres, via Skype, que todos eles se emocionaram muito quando eu comecei a falar da situação das domésticas aqui no Brasil.
E aí eles conseguiram se recompor e eu comecei a falar dessas histórias. Por quê? O trabalho doméstico fora do Brasil, ele tem um outro simbolismo, né? As domésticas lá são mais valorizadas, elas ganham por hora, então totalmente diferente aqui do nosso país. Eu recebo também, nessa minha página, vários anúncios abusivos, anúncios de emprego que eu intitulei como anúncios abusivos. Por exemplo, um anúncio que eu li era para a trabalhadora ir trabalhar de segunda a sexta, das 8 da manhã às 18 horas, ganhando R$ 380 por dia? Não. Por semana? Muito menos. Por mês. R$ 380 por mês. Essa que é a nossa condição aqui no Brasil. Existem domésticas passando por essas condições ainda hoje. Existem domésticas que estão sendo impedidas de se alimentar e também não ganham vale-alimentação. Existem domésticas não podendo utilizar o banheiro e sofrendo todas essas atrocidades que eu sempre menciono lá na página. Mas durante esses 7 anos, foram várias histórias de opressões, porém, em uma única casa que eu encontrei algo que eu chamo de tratamento humanizado, que é a Regina. E logo quando eu cheguei na casa dela, eu comecei a limpar, o costume de tudo que eu sempre fazia. E eu entrei numa sala que tinha uma biblioteca gigantesca. E eu sempre gostei de ler, porém, livros até hoje em dia custam muito caros. E a minha mãe doméstica, o meu pai carteiro, não tinha condições de comprar os livros que eu queria. E aí eu fiquei muito emocionada de ver tantos livros e comecei a folhear. Isso virou uma prática diária. Então, o que eu fazia? Chegava na casa dela, arrumava tudo rapidinho, deixava meia hora para limpar a prateleira, né? E ali ficar sentada me deliciando com aqueles livros. E, para minha surpresa, a Regina entra na sala. Eu fiquei nervosa, talvez pálida, comecei a chorar. Eu era muito nova e não sabia nada da vida. E sabendo das experiências que eu já tinha passado no passado, eu fiquei muito nervosa. E aí ela sentou ali comigo e falou, o que você está fazendo? Eu falei, desculpa, eu comecei a tirar pó aqui e vi que tinha um livro e zaz. E ali eu fiquei muito nervosa. Ela falou, nossa, você tem interesse em estudar? Eu falei, sim. O meu sonho é ser professora de história. Desde pequena eu lia muitos livros, eu quero entender a história do mundo. E ali ela começou a me indicar vários textos que, em 2009, quando eu ingresso à universidade, eu cheguei a ler na universidade também. Então, isso que eu chamo de tratamento humanizado. Em 2009 foi muito difícil conciliar a universidade com as faxinas, porque eu ingressei na universidade, estava tudo resolvido? Não, eu tinha que pagar a mensalidade. E graças a alguns professores e diversos amigos de classe que me auxiliaram, resumindo alguns textos, eu prestes a entrar na sala para fazer prova, porque é muito difícil conciliar, né, um trabalho totalmente pesado com os estudos. E aí, para quem acha que eu fui a primeira a falar sobre essas questões de levantar o tapete da família tradicional brasileira e mostrar que a escravidão ainda não acabou. Existem mulheres trabalhando em situações análogas à escravidão. Eu não fui a primeira a fazer isso, eu só utilizei a internet como ferramenta. Mas existiu nesse mundo, nesse Brasil, uma mulher chamada Laudelina de Campos Melo, mulher preta como eu, que na década de 60 criou o primeiro sindicato das domésticas. E ela era conhecida pela mídia da época como o terror das patroas. Tudo isso, quando eu comento e exponho alguns relatos, as pessoas falam, nossa, é muito pesado, né? Sim, hoje eu vim aqui para gerar incômodo. Porque eu acredito que só através do incômodo que a gente consegue mudar algumas coisas. Ninguém vai seguir o caminho com uma pedrinha no pé, né? Porque a grande maioria das trabalhadoras domésticas no Brasil, 79,6%, de acordo com o Diese de 2013, são mulheres pretas. E essa não pode ser a única condição da mulher preta, esse lugar. É um trabalho como qualquer um? Sim. 53% da população é negra também, né? Aqui no Brasil. E 79% são de doméstica. Esse serviço não pode ser hereditário para a mulher preta.
Por que eu falo que é o serviço hereditário? A minha avó foi doméstica. A minha mãe foi doméstica. E eu também fui doméstica. Quando eu cheguei para falar para minha mãe que eu seria doméstica, ela começou a chorar. E eu fiquei sem entender. Mas ela já sabia que tudo que ela passou enquanto trabalhando nas casas de família aqui no Brasil, eu também passaria. Porque eu demorei também muito tempo para entender que currículo com foto e boa aparência nunca é preta. Quando eu entendi isso e comecei a entregar currículos sem fotos, aí me chamavam para pelo menos uma entrevista. Tomava um susto, isso depois de formada, tá? Tomava um susto de ver minhas experiências, de ter estagiado isso e aquilo e tal. E aí, é você mesma? Sim. Ou eu sou mágica? E eu sempre falo que o que era casa grande no passado são os apartamentos de luxo hoje. O que eram os escravos domésticos no passado, e é um passado não tão distante, tá? Está bem pertinho da gente. São as empregadas domésticas hoje. A senzala moderna é o quartinho da empregada. Ela chegou correndo, aflita, e eu nervosa, porque eu fiquei esperando muito tempo para ela chegar. Sexta-feira, dia de pagamento. Eu escuto ela entrando com o carro, o barulhinho da chave abrindo a porta. Nossa, minha patroa chegou. E aí, quando eu chego, já estava com a roupa de ir embora, só esperando ela me pagar. Aí ela chega e fala, menina, foi tão corrido. Nossa, esqueci de tirar o seu dinheiro. Segunda-feira eu te pago. A senzala moderna é o quartinho da empregada. Minha menina, eu criei ela desde pequenininha, com tanto zelo e carinho. A mãe dela sempre ia trabalhar, não tinha muito tempo para ela, mas todas as necessidades que ela passava e sofria, era eu que estava ali. Eu só queria ver ela casando, só isso. Mas, infelizmente, não me convidaram para o casamento. Mas, como eu sou audaciosa, coloquei minha melhor roupa, fui na igreja, fiquei lá escondidinha e pude ver minha menina casando. Porque a senzala moderna é o quartinho da empregada. É Natal, estou vendo a família da minha patroa se divertindo, todo mundo feliz. E me bateu uma tristeza, porque é Natal e eu não estou com a minha família. Porque a senzala moderna é o quartinho da empregada. O pior momento da minha vida é quando o meu patrão vai trabalhar. Ele vai trabalhar, né? Ele leva a esposa dele para o trabalho, fala para a esposa dele que está indo para o trabalho, porém ele volta para casa para me assediar. E aí a única solução que eu tive era tirar cópias de todos os cômodos. Então, se eu vou limpar o quarto, eu me tranco. Se eu vou limpar o banheiro, eu me tranco. E assim eu consigo fugir dos assédios dele. Porque quando eu falo que eu vou mudar de emprego, minhas amigas falam, menina, resiste. Você ganha R$ 1.800 por mês. Você nunca vai ganhar esse valor em outro lugar. E eu fico aqui resistindo, porque também deixei meus filhos no Nordeste. E eles precisam desse dinheiro. Porque a senzala moderna é o quartinho da empregada. Acabei de chegar num serviço novo. Trouxe o meu potinho de sorvete. Porque o meu potinho de sorvete é meu pinico. E aí eu estava ali, na área de serviço, apertada, peguei o meu potinho de sorvete e fiz o número 1. E a minha patroa viu, eu fiquei muito assustada. E ela começou a chorar e falou, por que você está usando o potinho de sorvete? Utiliza o banheiro. O que é isso? O que está acontecendo? Não, o seu banheiro eu posso utilizar? Não, porque nas outras casas que eu trabalhei, eu não podia utilizar o banheiro. E não tinha banheiro da empregada, por isso que eu trouxe o potinho. Porque a senzala moderna é o quartinho da empregada. Hoje estou aqui, contrariando as estatísticas. Para algumas pessoas, o meu lugar seria lá na faxina. Porque quando eu falei para minha patroa que eu queria estudar, sabe o que ela falou para mim? Ela falou assim, menina, você tem que ser feliz aonde você é. Presta atenção, sua avó não foi doméstica? Sua mãe também não foi doméstica? Já está predestinado para sua família servir. Então, você tem que ser feliz servindo. Então, estou aqui contrariando as estatísticas. Mulher preta, gorda, rapper, periférica.
mulher preta, gorda, professora, periférica e rap. Ao meu lado, eu não estou sozinha aqui hoje. Atrás de mim tem 6 milhões de domésticas que deveriam estar aqui ao meu lado e que em algum momento elas estarão. Tudo que eu faço, a correria que é minha vida, não pensando em dinheiro, que a gente não tem grana, mas só de ver que 6 milhões de domésticas estão sendo representadas agora e que muitas não estão me assistindo, mas vão poder assistir porque elas estão lá limpando. É isso que eu quero provocar nesse momento, porque todo mundo aqui deve ter vários patrões, várias patroas e algumas domésticas, né? Se cada um levar essa ideia de conversar e humanizar as relações, a gente vai diminuir um pouquinho da desigualdade nesse país. Porque em outros países, várias domésticas trabalham e estudam, e aqui ainda esse trabalho de doméstica tem como propriedade privada. A gente consegue ver nos aeroportos. Por que a babá tem que estar vestida de branco? É um uniforme, sim, para poder identificar ela, então dentro de casa. Será que a patroa não sabe que ela é a babá? Mas não, é para deixar bem claro quais são os lugares de algumas pessoas nesse país. Então estou aqui contrariando as estatísticas, não estou sozinha, estou falando por 6 milhões de domésticas. Saudações africanas, muito obrigada. Obrigada. É isso.